Curitiba es el paradigma de ciudad para lo que es la definición del concepto del desarrollo urbano sustentável. Curitiba tem uma grande importância para o mundo como um exemplo de uma cidade que se estruturou a partir do transporte. Curitiba começou a implantar um sistema de ônibus que teve muito sucesso. Evoluiu o seu sistema até um sistema que hoje se chama BRT. Primeiro eram os ônibus em corredor exclusivo. Logo na sequência, utilizaram-se os ônibus articulados. Então, os ônibus, ao invés de transportar 70, 80 passageiros, passaram a transportar 120 e tal. Com o advento do biarticulado, isso pôde se estender até 250 passageiros. Depois foram criados os ônibus expressos. Depois foram criadas as estações tubos. A estação ficando no mesmo nível do ônibus, os passageiros podem embarcar e desembarcar em 10 segundos. Hoje, Curitiba está transportando 2.700.000 passageiros dia. É mais do que o número de habitantes que vivem na cidade. Eu uso o sistema para trabalhar, eu uso o sistema para estudar, eu uso para tudo. Saio do serviço, uso biarticulado, para casa biarticulado, curso biarticulado, então eu uso bastante. Para mim facilita bastante. Junto com o BRT veio uma alteração no plano de crescimento da cidade. A cidade que até então tinha um crescimento no entorno do seu centro, passou a ter um desenvolvimento diferente ao longo de corredores de transporte. A linha verde é um ótimo exemplo de revitalização de uma área da cidade antes ocupada por uma rodovia. Foi construída num eixo que tinha uma ocupação do solo totalmente voltada a uso industrial ou serviços mais pesados da área de equipamentos, enfim. Essas áreas todas ao longo dessa antiga rodovia podem então serem transformadas em áreas urbanas. E isso é muito importante e muito bom para a sustentabilidade da cidade. Se o sistema BRT nunca tivesse sido implantado em Curitiba, no plano de crescimento da cidade. A cidade que até então tinha um crescimento no entorno do seu centro, passou a ter um desenvolvimento diferente ao longo de corredores de transporte. A linha verde é um ótimo exemplo de revitalização de uma área da cidade antes ocupada por uma rodovia. Foi construída num eixo que tinha uma ocupação do solo da cidade que se estruturou a partir do transporte. Curitiba começou a implantar um sistema de ônibus que teve muito sucesso. Evoluiu o seu sistema até um sistema que hoje se chama BRT. primeiro eram os ônibus em corredor exclusivo. Logo na sequência, utilizaram-se os ônibus articulados. Então, os ônibus, ao invés de transportar 70, 80 passageiros, passaram a transportar 120 e tal. Com o advento do biarticulado, isso pôde se estender até 250 passageiros. Depois foram criados os ônibus expressos. Depois foram criadas as estações tubos. A estação ficando no mesmo nível do ônibus, os passageiros podem embarcar e desembarcar em 10 segundos. Hoje, Curitiba está transportando 2.700.000 passageiros dia. É mais do que o número de habitantes que vivem na cidade. Eu uso o sistema para trabalhar, eu uso o sistema para estudar, eu uso para tudo. Saio do serviço, uso biarticulado, para casa biarticulado, curso biarticulado, então eu uso bastante. Para mim facilita bastante. Junto com o BRT veio uma alteração. Curitiba es el paradigma de ciudad para lo que es la definición del concepto del desarrollo urbano sustentável. Curitiba tem uma grande importância para o mundo como um exemplo de uma